Então vamos lá, gente. O que que diz ali no início do caderno, né? Que ele foi sancionado, né, em 1990 e é a principal ferramenta, né, do Brasil quando a gente pensa em direitos da criança e do adolescente. Então, nesse documento, nessa legislação, eles levaram em conta a Convenção sobre os Direitos, né, da Criança das Nações Unidas, tá? E outra coisa, no artigo 227 da Constituição Federal, que eu coloquei para vocês mais ali abaixo, o Estatuto da Criança e do Adolescente é como se fosse um caminho, algo como se fosse um roteiro para que consiga se atingir o objetivo do artigo 227, que é esse aqui, ó, é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, tá? Então isso aqui é o que está na Constituição, tá bom? Então a Constituição ela é um documento bem extenso, mas também vale a pena a gente, né, ter um pouco de atenção nesses documentos, tá? Nos últimos anos, esse print que eu tirei é do próprio caderno, tá? Ó, é como está escrito lá, ok? Nos últimos anos foram realizados diversos aprimoramentos, entre os quais se destacam a Lei da Primeira Infância, tá? Que eu falo dela um pouquinho mais para frente, que implica o dever do Estado de estabelecer políticas, planos, programas, serviços para a primeira infância que atende à especialidade dessa faixa etária, visando garantir o seu desenvolvimento integral. Isso aqui é a formalização em forma de lei de tudo aquilo que a gente viu há pouco. A questão da rede cegonha, os programas de puericultura, o pré-natal. Então tá tudo aqui, ó. Aquela questão das consultas, da amamentação até os 6 meses de vida, avaliação do desenvolvimento da criança. Então tá tudo dentro dessa lei, tá? Lei do Menino Bernardo é a lei da palmada. Vou falar dela mais a pouco, tá? Mais à frente. Lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, né, que é o SINASE, tá? Que regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional. Lei que institui a escuta especializada, tá? Estabelece o sistema e garantia do direito da criança, do adolescente, vítima ou testemunha de violência, né, e altera a Lei 8.069, que é o antigo estatuto. Então, em 2017, a gente já alterou algumas coisas com relação ao Estatuto da Criança, que é essa lei aqui, ó. Tá bom? Essa aqui é a lei do menino Bernardo. Se vocês não lembram desse rapazinho aqui, ó, desse menino, ele tinha 11 anos, tá? Aqui é o cartaz dele desaparecido, né? Ele desapareceu em 4 de 4 de 2014 e foi ser encontrado. O corpo dele foi encontrado 10 dias depois, tá? Que foi dado, que o pai dele registrou o desaparecimento dele, tá? O estado de decomposição do garoto estava tão avançado que não foi possível nem verificar a presença de picadas de agulha. Por quê? Porque verificou-se que o menino morreu por uma alta dosagem de midazolam. Quem matou o pai, a madrasta e a irmã da madrasta, tá? Então, uma coisa absurda. Só que aí foram avaliar o histórico, né? O menino sofria maus tratos, tanto por parte da madrasta como negligência por parte do pai. Ele chegou a pedir, né, para algumas autoridades para mudar de casa, para mudar de família. Isso também mexeu com outras partes da legislação com relação a isso. Por isso que hoje a criança ela é bem mais ouvida em processos de separação, em processos de guarda do que era antigamente, tá? E aí houve-se, né, o desenvolvimento de uma legislação com o nome desse garoto que foi apelidada aí de Lei da Palmada, tá? Ó. Aí tem alguns pontos, né, aqui que eu coloquei para vocês. A lei vale para pais, integrantes da família, responsável ou qualquer pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar ou proteger a criança. E eu me lembro que quando saiu essa legislação, houve uma revolta muito grande, né, falando que o Estado queria intervir no cuidado do meu filho, que o Estado queria isso, que o Estado queria aquilo, que o Estado queria aquilo outro, né, mas eu acho que as pessoas, elas devem entender o seguinte: muita gente desconta coisas nas crianças, né? Então, isso não pode, isso é contra a lei, tá? Tratamento cruel ou degradante de qualquer tratamento que humilhe,
é qualquer tratamento que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança. Conteúdo relativo aos direitos humanos e prevenção de todas as formas de violência contra a criança ou adolescente deverão ser incluídos nos currículos escolares do ensino fundamental e médio. Ou seja, eu preciso, né, ensinar as crianças o que é correto, o que não é, o que se o adulto fizer errado, para que ela saiba reconhecer até, porque boa parte das crianças acham que quando sofre alguma coisa é normal, né? Castigo físico é definido como qualquer ação punitiva ou indisciplinar com emprego de força física que resulte em sofrimento físico ou lesão. Aí vai, né, de linhas de pensamento diferente. A gente conhece pessoas que falam que apanharam a vida inteira e hoje são adultos excelentes porque apanharam a vida inteira. E aí você vê pessoas falando que nunca precisou bater, que conversou, que pôs de castigo, que fez alguma coisa, que fez outra, que a violência física não leva a nada. Aí você vê gente que fala que apanhou a vida inteira e hoje é um estrupício porque apanhou a vida inteira. Tem diversas vertentes aí. O que importa é que pela lei, tá, não deve-se, né, dar nenhum tipo de castigo, nem físico, nem nada. Por exemplo, se você souber que tem uma criança mantida em cárcere privado, você denuncia, por exemplo, né? Conforme a gravidade do caso, as medidas punitivas são advertência, encaminhamento ao programa de proteção à família, tratamento psicológico ou psiquiátrico, né, e cursos ou programas de orientação. Todas as esferas do poder público devem elaborar de forma articulada políticas públicas com vistas a coibir o uso de castigos físicos, tratamento cruel ou degradante, tá? E difundir formas não violentas de educação, ok? E aí você pode fazer as denúncias no conselho tutelar. Agora é a hora que vocês aparecem, né? Não, porque eu tenho uma vizinha que faz isso, eu tenho uma vizinha que faz aquilo. Gente, tá cheio, tá? Então eu já volto pra gente dar entrada no livro.